Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h04. O técnico do Grêmio Porto Alegrense, Thiago Nunes, nesse momento da entrevista coletiva, e quem nos representa é nada mais, nada menos do que o Rodrigo. Alô, Rodrigo! Não tivemos o contato com o Rodrigo ainda, mas está começando, neste momento, a entrevista coletiva do técnico Thiago Nunes, novo técnico do Grêmio, que ontem à noite assistiu a partida. Enquanto a gente não tem ele... Tá falando, Magé. Tá falando, Pedro. Então vamos lá. E tinha a visão de fora. O escolhido fosse tu. Tu estás aí para fazer esse processo de transição. Lá naquela ocasião tu disseste, se houver um entendimento mais leve, a partir de agora, equiparar o que fez o Renato, tudo que ele representa no clube, a transição ela será mais leve. A partir de agora, o que tu pretendes fazer para que essa transição ela de fato seja leve, Thiago? Bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer publicamente a confiança da direção, a confiança que o nosso torcedor tem depositado no nosso trabalho, dizer que fui muito bem recebido por todos aqui no clube, colegas que eu já tive a oportunidade de trabalhar em outra oportunidade, então estou muito feliz de voltar ao clube nesse momento tão importante. Continuo com a mesma opinião que tinha naquele período onde conversamos, foi um momento que tínhamos a mínima ideia que poderíamos vir ao clube em alguma circunstância. E como falei já, o Renato, e uso as palavras do Dr. Marcos Herrmann, o Renato é insubstituível por toda a representatividade que ele tem do seu trabalho, na sua história, ligação com o clube. E nós não temos a mínima intenção de substituí-lo, e sim dar continuidade ao belo trabalho que ele vinha desenvolvendo, a todo o legado que ele deixa ao Grêmio, e aí que possamos ter a sabedoria e o equilíbrio de tomar as decisões necessárias junto com a direção para que possamos dar sequência a esses anos bons e competitivos que o Grêmio vem mantendo na última década. Um dos pontos fortes do teu trabalho no Atlético Paranaense foi o aproveitamento dos jovens. Com base na tua habilidade em trabalhar com garotos, quais são os teus planos para o meia Jean-Pierre, com quem você já trabalhou no Sub-15? É consenso que ele tem qualidade, mas não vem rendendo tudo que ele pode render. E você pretende conversar com o Renato sobre o Jean, sobre o grupo e o ambiente do Grêmio de uma forma geral? Eu já conversei com o Renato ontem rapidamente via telefone. Ele foi muito receptivo comigo, foi muito carinhoso, e a ele eu estendo meu agradecimento público. Não entramos em detalhes técnicos ou táticos, muito mais em questões de receptividade pela minha chegada. O Jean é um atleta que tem potencial técnico, um atleta que eu já tive a oportunidade de trabalhar quando mais jovem, já provou em outras circunstâncias que tem qualidade para vestir a camisa do Grêmio em alto nível, mas assim como ele, temos outros jogadores jovens que têm esse potencial, jogadores que merecem o mesmo nível de atenção e receptividade por minha parte, para que eles possam ter a tranquilidade de desenvolver o seu trabalho. Lógico que qualquer processo de transição do jovem à equipe principal, ele também depende de jogadores mais experientes, jogadores que tenham a capacidade de dar o suporte também dentro do campo a esses atletas terem o direito ao erro, terem o direito a poderem arriscar dentro do campo. E o Grêmio está bem servido nesse sentido. Temos jogadores experientes que entendem essa perspectiva de ajudarem na formação desses jovens que estão subindo. E o meu papel é tentar ser um facilitador para que todos possam ter as condições de jogarem bem. Thiago, tudo bem? Prazer falar com você. Você citou há pouco que o primeiro objetivo é dar continuidade ao trabalho do técnico Renato. Eu entendo a ideia, eu entendo o conceito, mas ao mesmo tempo a direção do Grêmio muda o treinador porque quer algo diferente, naturalmente. Precisa de um novo caminho, de uma nova transformação, um novo ciclo sendo aberto. O que o torcedor do Grêmio pode esperar de diferente a partir da sua chegada e das suas ideias? Temos uma nova plataforma de jogo na equipe, um novo conceito. O que você pode adiantar de transformação
todo treinador tem as suas particularidades, né? Naturalmente isso acontece. Mas o Grêmio, como essência de jogo, ele conseguiu criar uma característica muito própria nos últimos anos, né? E eu não tenho o direito de vir aqui e mudar isso. Eu tenho que tentar dar continuidade a isso que foi construído, junto com esse grupo de atletas que tem qualidade, que tem potencial técnico para manter esse ritmo competitivo da equipe. Lógico que algumas questões pontuais a gente vai de acordo com a característica dos jogadores, de acordo com a característica dos adversários, implementando estrategicamente a cada jogo. Então a gente tem o compromisso, né, de tentar potencializar o que já se tem, mas como sempre, né, vou reiterar para vocês, chegando num clube que já tem uma característica, uma identidade própria. Boa tarde, Thiago. Você teve um trabalho muito vitorioso no Atlético Paranaense, mas não conseguiu repetir isso no Corinthians. Eu queria saber quais foram as dificuldades encontradas na equipe paulista e quais foram as lições tiradas para que o seu trabalho se repita vitorioso, como foi no Atlético Paranaense, e não como foi na equipe paulista. Cada clube tem as suas particularidades, tem a sua cultura, né, tem as suas ideias próprias. O treinador ele tenta criar uma sinergia entre a cultura do clube e as suas características. É muito difícil, né, em você repetir em todo clube que passa o mesmo trabalho. Isso aí é inviável, porque mudam os jogadores, mudam a característica, né, cultural muda a característica cultural dessa instituição. Você citou o Atlético, né, foram 4 conquistas emblemáticas em pouco mais de 2 anos, né, então é difícil você conseguir ter essa mesma rotina de títulos em tão pouco tempo. Eu espero ter sucesso aqui, ter, né, junto com o grupo de atletas, com toda a direção e comissão técnica, a capacidade de levar o Grêmio a disputar finais. No Corinthians eu tive a oportunidade de disputar uma final de Campeonato Paulista, um campeonato muito duro, né, perdemos nos pênaltis, mas a disputa de finais tem sido uma rotina na minha vida nos últimos anos, e você disputando finais você está naturalmente mais próximo de vencer. Todo o trabalho nos traz ensinamentos, né, e eu não poderia ser diferente. Em todos os clubes que passei, independente de onde foram, eu mantive meu crescimento, né, em termos de maturidade, em termos de tomar decisão. Espero chegar nesse momento com mais sabedoria, né, com mais tranquilidade, para poder ser mais assertivo no que for feito aqui dentro do Grêmio. Thiago, boa tarde. Thiago, quando questionado o presidente do Grêmio sobre quem seria o futuro treinador, né, falando sobre isso, uma das coisas que ele deixou assim, não será um técnico estrangeiro. Claro que o presidente não estava preocupado com a língua do técnico, mas claramente ele queria, Thiago, me parece, alguém que conhecesse o futebol brasileiro, pouco tempo de trabalho, e conhecesse o ambiente. Tu trabalhaste no Grêmio, tu é gaúcho, Santa Maria, né? E trabalhaste dentro do Grêmio, com categoria de base. O que isso, o fato de ter trabalhado no Grêmio, essa identidade que tu conseguiste, pode te ajudar nesse momento onde a responsabilidade não é pequena, né, Thiago? Porque o cara que tu tá substituindo tem uma estátua ali no museu, né? Então, o que essa passagem aí pelo Grêmio pode te ajudar nesse momento? Obrigado. Como eu mencionei anteriormente, né, primeiro o fato de encontrar pessoas que eu já tive a oportunidade de trabalhar anteriormente. Então, isso facilita a adaptação, facilita a chegada, né? Eu tenho uma relação muito próxima com inúmeras pessoas, profissionais do dia a dia, do staff, funcionários que trabalham dentro do clube. Isso facilita realmente a adaptação. Conhecer, né, do nosso ambiente aqui, da nossa tribo, do estado do Rio Grande do Sul, das rivalidades e de todos os meandros que fazem parte do futebol gaúcho também ajuda nesse momento, porque fica mais fácil de explicar para quem é da casa, né, os valores que temos aqui no Rio Grande do Sul, somado à chegada com um grupo que é vencedor, né? Nós temos um grupo de grande qualidade, atletas vitoriosos. Isso aí acaba sendo um facilitador para o treinador que chega, né? Porque são caras que te dão respaldo dentro do campo para que você possa implementar suas ideias junto com todos. Então, são pontos específicos, mas que no dia a dia acabam fazendo uma diferença na rotina do manejo do grupo. Thiago, sucesso aí na jornada, na empreitada. Um assunto que certamente vai vir à tona cada vez mais nos próximos dias é reforços, mudanças no elenco. O presidente já disse que também quer colocar jovens, mas o que vocês já conversaram sobre possíveis contratações, chegadas? Como é que tu vê esse grupo? É evidente que no início tu vai adaptar as tuas ideias mais àquilo que tu tem à disposição, mas o que vocês já falaram sobre caras novas para que, a médio prazo, esse time comece a jogar um pouco mais com aquilo que tu entende de futebol? Obrigado.
Já existe uma avaliação prévia por parte da direção em relação, né, e essa avaliação é feita diariamente, né, em relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido em termos de características de jogadores. Eu também, né, estou chegando agora, então estamos fazendo um diagnóstico em conjunto com a direção e com o resto da comissão técnica dos atletas que temos. Estamos avaliando cuidadosamente esse processo de contratação, até porque eu penso que o primeiro mercado de qualquer clube tem que ser o próprio clube, né, então a gente tem que ter um olhar carinhoso para os atletas que aqui já estão, avaliar com calma quais são os potenciais que temos, né, dentro do calendário que vamos disputar. Então, naturalmente acontece em qualquer equipe que tem tantos jogos a serem disputados, você precisa de elenco, precisa de grupo, o Grêmio tem esse potencial, mas vamos conversando aí diariamente e aí dentro das circunstâncias de mercado que forem favoráveis à direção e também as situações pontuais que possam surgir após esse diagnóstico, a gente vai elencar alguma situação de contratação. Entrevista coletiva do novo técnico do Grêmio, Thiago Nunes, que o Sala de Redação está apresentando. Perdão, sucesso, Thiago, aí na empreitada, desculpa. Queria te perguntar sobre as tuas ideias de jogo, né? O que vai dar para a gente ver nesse novo Grêmio dentro das características que o elenco te oferece? E aquela perguntinha, em quanto tempo a cara do Thiago Nunes vai estar aí nesse Grêmio em campo? Tempo é sempre algo muito complicado de você mensurar, porque a gente está falando de comportamento humano, né? A gente não fala só de futebol, a gente fala de comportamento. E o comportamento ele é variável de acordo com o ambiente, com as circunstâncias, com o nível de confiança. Então a gente tem que ir avaliando diariamente isso, né? As minhas ideias de jogo são muito próximas do que o Grêmio já desenvolve em termos de qualidade de jogo e característica. Eu, né, por uma questão até de personalidade, tenho na minha mente uma equipe muito agressiva, muito competitiva, uma equipe que vença duelos e que tenha, né, no seu interior, né, esse espírito tricolor que sempre permeou, né, o imaginário do torcedor e que tem levado constantemente o Grêmio à disputa de títulos. Thiago, olha só, tudo bem? Tu impressionaste a direção do Grêmio porque tu sabe fazer muito bem o diagnóstico de tudo que aconteceu na tua vida. Tu sabe por que tu acertou no Atlético e o que aconteceu no Corinthians. Eu queria exatamente que tu contextualizasse pra gente, porque a gente viu o teu trabalho maravilhoso no Atlético, mas o que aconteceu no Corinthians? Por que as coisas lá não foram como imagino tu crê que deveria? E só mais uma, vai ter cartilha no Grêmio, porque isso foi bastante falado lá. Primeiro que os parâmetros de avaliação normalmente são levados em consideração de quem ganha e quem perde, né? E eu, além do critério mais simples, que é de quem ganha e quem perde, eu levo em consideração muitos dos processos internos que são desenvolvidos diariamente, né, de maneira anônima dentro da organização que o treinador faz parte, mas que ajudam a médio e longo prazo essa organização a ter sucesso. Então, eu não considero, né, dessa maneira como você mencionou, o trabalho no Corinthians um trabalho ruim, porque tiveram muitos fatores internamente que a gente contribuiu para a evolução, para a melhora, e não é porque o resultado de campo não foi de acordo com a expectativa criada que isso é um insucesso, né? Então, eu sei da importância, né, de você dirigir um clube como o Grêmio, a importância do resultado, o torcedor quer esse resultado, nós vamos nos esforçar diariamente o máximo para isso, mas existem fatores que são controláveis e fatores que fogem ao controle das pessoas que estão fazendo a gestão do futebol. Sobre a questão de cartilha, isso nunca existiu, né, nunca houve esse termo cartilha, né, isso nunca foi implementado por mim. Há um equívoco nessa fala, né, porque se noticiou muito sobre esse tema, mas é um tema que realmente não existiu e que, de certa maneira, foi algo que surgiu, né, de fora para dentro lá no clube e que acabou tomando uma magnitude maior do que devia. Thiago, historicamente, nas últimas décadas, os técnicos vencedores do Grêmio são gaúchos. Valdir Espinosa, Filipão, Renato Gaúcho, Tite. O que significa, olhando para a história do Grêmio e para a tua história, esse retorno e essa relação com o clube? Primeiro, realmente, é a consagração de uma carreira, né, a consolidação de muitos anos de esforço, de preparação. Eu ainda sou um profissional jovem dentro do mercado, que ainda estou buscando evolução, buscando o crescimento diário. Tenho uma estrada longa aí dentro do futebol. Eu costumo brincar com meus amigos que
principalmente os clubes menores e o interior, foi uma grande faculdade de preparação para que esses momentos, né, que chegaram a partir de 2018, em clubes de primeira divisão, pudessem ter, né, uma longevidade. Então, tenho me preparado para isso constantemente e me sinto apto, né, a enfrentar esse desafio e peço com certeza a confiança de todos para que possamos em conjunto fazer um grande trabalho. Thiago, sucesso no novo desafio no Grêmio. A direção tem falado muito sobre o aproveitamento de jovens para essa temporada 2021. Mas o Grêmio ainda conta no seu elenco com jogadores experientes, históricos, como Maicon, Jeromel, Kahneman, jogadores também experientes que chegaram há pouco, como Rafinha e Thiago Santos. Como você pensa fazer essa mescla desse elenco jovem, juntamente com esses jogadores experientes, e também o que você conhece desses jogadores jovens do Grêmio? Eu tenho conhecimento dos atletas jovens por acompanhar, né, primeiro as categorias de base durante muito tempo. Após isso, o próprio mercado do futebol, a gente vai acompanhando todas as equipes, os atletas que vêm surgindo. São atletas de potencial técnico, né, atletas com capacidade de vestir a camisa do Grêmio. Temos que ter, né, os cuidados necessários para não acelerar nenhum tipo de processo, né, saber que os atletas, muitas vezes, eles vão aparecer na equipe principal e depois eles vão retornar também para as equipes de transição, para a própria categoria de base. Esse trabalho de ida e vinda faz parte do amadurecimento do atleta que está buscando o seu espaço da equipe principal. E os atletas mais experientes, eles têm, né, um papel fundamental, não só para dar a sustentação competitiva para esses atletas jovens, mas também porque entregam performance, né, porque tem qualidade. Esses atletas que você citou, além de grandes líderes e grandes jogadores com carreiras brilhantes, são jogadores que ainda entregam grande performance e têm qualidade e são a base do nosso time para a temporada e para que a gente possa almejar grandes títulos. Boa tarde, Thiago, seja bem-vindo. Thiago, tu acabou de ter o primeiro contato com o grupo, né? E a gente sabe, para conhecer bem os jogadores é só no dia a dia. Mas tu, como um treinador muito estudioso, eu tenho certeza que tu já sabe de todas as características dos jogadores do Grêmio. Então, o que tu vem imaginando para esse time? Como tu quer esse time jogando? O que tu já tem em mente aí para esse time do Grêmio? Eu conheço muito dos atletas, principalmente porque trabalhei com alguns e os outros competimos muitas vezes contra, né? São jogadores que estão aí no mercado há bastante tempo, têm características próprias. É importante lembrar que a característica, né, própria, ela se torna diferente de acordo com as ideias coletivas que são aplicadas, com a combinação de jogadores em campo. O meu papel é tentar encontrar características complementares, jogadores que possam, dentro da questão estratégica ou tática para cada jogo, agregar e nos aproximarem da vitória. Mas como eu já falei antes, né, a ideia principal é que conseguimos ter uma equipe muito competitiva, uma equipe que dê sequência na linha que já vinha sendo conduzida em termos de característica de jogo, uma equipe que seja ofensiva, que busque com agressividade a vitória sempre, né, mas e que represente bem uma característica que é fundamental na história do Grêmio, que é uma história de luta, de bravura, uma história de não desistir, né, que sempre permeou a história do Grêmio e que esses atletas têm mostrado que têm também durante muito tempo. Fala, Thiago, boa tarde em primeiro lugar. Boa sorte, bom trabalho aqui na chegada ao Grêmio de novo, né? O Grêmio vem de uma mudança, digamos assim, de DNA de futebol há alguns anos, né? Desde 2014 ali com a montagem do time pelo Filipão, passou pelas mãos do Roger na ideia de jogo, aí o Renato aprimorou um pouco e o Grêmio passou a ser um time que joga mais com cara de Thiago Nunes, querendo ou não. Né? A tua característica é de um jogo propositivo e tudo mais. Tu acha que isso também foi uma coisa que foi preponderante, muito importante para tu estar hoje aqui e ser o treinador do Grêmio? Isso foi um dos pontos principais na conversa que tu teve com o presidente do Grêmio? Obrigado. Houve um alinhamento geral, né? Não só a questão das características de jogo, mas principalmente no que a gente enxerga em termos de futebol, de gestão, de processos internos, de longevidade de trabalho, de integração com o clube e a própria categoria de base. Então, um somatório de fatores que contribuíram para que a gente criasse, né, uma empatia, que gerasse, né, essa confiança e, consequentemente, né, fizesse com que eu esteja nesse momento aqui. Então, como já falei no início, muito feliz por esse início de trabalho, por essa empatia que geramos desde da primeira conversa.
E agora é arregaçar as mangas, trabalhar muito e torcer que a gente possa brindar o nosso torcedor aí com grandes resultados. Bom, muito bem. Esta é a entrevista coletiva do técnico do Grêmio Porto Alegrense. O Rodrigo Oliveira continua lá. Pode cortar, por favor. Rodrigo Oliveira continua lá e depois nos traz mais detalhes daquilo que eventualmente possa ter dito o treinador do Grêmio. Essa é a última pergunta, são 1h24. Alex Bagé, você fala primeiro do que achou da entrevista do técnico do Grêmio, novo treinador. Olha, Pedro, boa tarde, abraço em todos. Eu peguei 2 tópicos aqui que eu gostei de coisas que ele falou. A primeira, tá? Ele diz o seguinte, mais ou menos assim, tá? O primeiro mercado do clube deve ser o próprio clube, olhar para a base. Então, diferentemente, e uma outra situação, já para botá-las no mesmo contexto... Disse exatamente isso aí. Ele teve muito cuidado para evitar criticar algo que vinha sendo feito. Ele foi instigado o tempo inteiro, e é a função da reportagem, mas ele foi muito elegante, né? Sabe? Ele ficou, o Grêmio tem uma estrutura, e a gente sabe que em alguns momentos se discutia a questão tática, e foi isso que criou uma certa pressão demasiada no Renato, por isso que está aqui o Thiago Nunes. Eu gostei desse senso dele de olhar para o clube, porque por vezes o cara que é contratado, ele já chega com um discurso pronto que ele tem que mudar tudo. E talvez não seja o caso, não se pedia que fosse mudado tudo no Grêmio. Eu gostei principalmente desse aspecto dele, de olhar dentro do clube, porque o que a gente questiona em várias situações? Mas peraí, o fulano de tal não é melhor do que esse Beltrano que veio lá que era a reserva do Botafogo? Então, essa declaração me agradou muito na Se existe coletiva nota 10, viu, Alex, Pedro e quem nos ouve, boa tarde a todos e a todas que estão com a gente. Se existe coletiva nota 10, o Thiago Nunes teve nota 10 na coletiva. Porque ele deixa muito clara a ideia de dar continuidade corrigindo problemas e não confronto ou contraponto ao que era feito até então. Segundo, ele tem essa frase que não é uma frase que pareceu pensada previamente, saiu na hora, e isso reforça o valor da frase. Não é algo que ele disse só para a coletiva, parece ser algo que ele tem em mente na sua carreira. O primeiro mercado é de fato o clube, porque se é para trazer jogador nota 6, não traga. Exceção recente, e aí estamos com 13h26, a primeira vez que será citado Thiago Santos, que é um jogador nota 6 tecnicamente, mas que veio com uma função específica. E aí, Pedro, eu tenho muita alegria em dizer para você, que foi um defensor desde a primeira hora, o Leonardo depois defendeu também, ontem, não fosse o Ferreirinha, o Rafinha e o Diego Souza jogarem tudo o que jogou, o Thiago Santos teria sido o melhor jogador em campo. Pela proteção que deu à zaga e pela capacidade de iniciar os lances com a simplicidade que é do futebol dele. Então, diante disso, o mercado, o primeiro é o clube? Sim. Se eventualmente vier jogador nota 6, que seja muito pontual. Porque se é para vir nota 6 a barrote, a quantidades enormes, a lingotes de jogador nota 6, que não venha. Foi uma entrevista nota 10 do Thiago Nunes. Sobre a entrevista ainda do Thiago Nunes... Fala, Léo, fala. Não, vai lá, Diogo, vai lá, acho que eu tô com um delayzinho, vai lá. Não, é rápido, Léo. É sobre ainda a entrevista dele, vocês perceberam que logo na primeira pergunta já saiu o nome do Marcos Herrmann, eu acho que ali também, foi uma entrevista correta e segura. Ele não entrou em polêmicas, ele evitou comparações com o Renato, isso é inteligente desse, aliás, ele fez questão de dizer que frases curtas, claro, ele está chegando, ele está substituindo uma estátua, ele fez questão de dizer que conversou com o Renato, mas a linguagem diferente, ele fala de processo, que é completamente diferente do Renato, mas essa particularidade de ter citado já de cara o Marcos Herrmann, seguramente isso é algo que foi conversado. Olha, valoriza o vice-futebol, valoriza o executivo de futebol, que as coisas vão ser mais compartilhadas agora. O homem Diogo, forte do futebol. Um detalhe que eu achei, Pedro, imagem, né, Leonardo Oliveira? O homem forte do futebol, pois não? Sim, claro. É a volta da figura do vice de futebol, que o Grêmio com o Renato não é que tivesse abolido, mas tinha mudado a configuração. Mas, para mim, está nas entrelinhas a principal mudança que o Grêmio vai ter. O Thiago foi muito cuidadoso, falou de um legado deixado pelo Renato, mas ele também fala de uma cultura do Grêmio. E essa cultura do Grêmio, e nas últimas perguntas ele teve um repórter que chega a tocar nisso, de 2014, 2015 para cá, o Grêmio mudou essa sua cultura. O Thiago quer um time de bravura, que ganhe duelos e que seja agressivo. O Grêmio não era isso. O Grêmio jogava com a bola, o Grêmio envolvia, mas claro que o Grêmio também competia, o Grêmio competia. Mas o Grêmio... Eu gostei de competitia. Eu vou dar um jeito de usar isso, na tia, Pedro. Ficou bom. Eu misturei
competia mais do que competia. Eu misturei competir com competitivo. Mas enfim. É um verbo interessante esse, hein, Pedro? Na tia. Criei um verbo novo, Pedro. Olha só. Eu gostei. Eu gostei. Vou usar na transmissão amanhã, Pedro. Mas enfim, eu acho que o Thiago ele é muito cuidadoso em falar do legado do Renato, mas ele quer resgatar também ingredientes daquele Grêmio pré-Roger, pré-Renato. De um time mais competitivo, de um time mais aguerrido, mais bravo, que tenha controle do jogo, mas que seja mais, na palavra dele, agressivo. E esse Grêmio vai ter transição rápida e vai ser mais vertical do que o Grêmio do Renato. Podem apostar. O que tu achou do homem, Guerrinha? Eu achei ele assim, óbvio, né? E essa hora tem que ser óbvio. Não chega aqui com invenção, com história, que eu vou mudar a lâmpada sem botar escada. Não inventa essas modas aí. Ele vai fazer o simples. Ele não vai mudar de cara, vai mudar o que tem que mudar de cara, o que é necessário por lesão, por cartão, essas coisas todas aí. Vai deixar jogar umas 2, 3, 4 partidas e depois vai botar a mão na massa. Claro que ele veio para melhorar o Grêmio. O Grêmio não estava jogando nada, entendeu? Então precisava mudar, precisava encontrar um fato novo. Trouxeram um cara para criar esse fato novo. Agora, ele não vai chegar hoje aqui e como é que é o time para domingo contra o Ipiranga? Eu vou mudar 9. Não vai mudar 9 nada, ele vai mudar 1. Se tiver que mudar, vai mudar amanhã, 1. Guerrinha, às 9 da noite. Então é isso que ele vai fazer, Pedro. Depois, com o tempo, com toda certeza, ele vai alterar, ele vai pedir contratações, ele vai ver os meninos que estão mais adiantados, que vão entrar antes do que os outros, né? Isso foi a coisa que chamou a atenção. Vou dar continuidade ao que vinha sendo bem feito. E depois eu troco o que eu acho que não estava legal. É isso que precisa ser feito. Perfeito. E aí, Potter, gostou do homem? Teu bruxinho, Não gostei, né? Pedro. Não gostei, porque eu queria loucura, queria insanidade, queria um monte de bobagem, queria umas respostas atravessadas. Queria que ele brigasse com o Renato. Não, eu queria que ele falasse que a arbitragem, antes de ele começar o trabalho, já está dificultando o trabalho dele. Eu queria Desse uma pancada no repórter, você não sabe nada. Eu queria briga, queria dizer que não queria que ele citasse o Marcos Herrmann. Eu queria confusão, e não teve. Consegui, aliás, enquanto ouvia, comia uma panqueca aqui em casa. Não teve, a panqueca desceu tranquila. Panqueca, né? De guisado ou de espinafre? De guisado com um temperinho verde dentro, ainda por cima. Então eu achei péssima. Tá com todo o dinheiro, Pedro, tá com panqueca de filé, tá acertando, o recheio da panqueca no jogo de balai. É uma informação importantíssima. Eu vou te dizer, tá com a vida mansa, anda acertando nas apostas, tá comendo panqueca de filé, vou te dizer pra ti. Ontem foi um grande dia. Ontem, aliás, digo passagem. Beijo pro Cássio e pra KTO. Mas, Pedro, é isso aí. A gente estava acostumado com o Renato e que eu sempre elogiei isso, né? Óbvio que quando a chapa esquentava, a gente fica um pouquinho brabo, né? Com esses ídolos que são bons de palavra também, né? O Renato é um dos grandes personagens do futebol brasileiro e um personagem que cada vez tem menos espaço, né? Que é um personagem que é muito cortado, porque existe uma regra politicamente correta, que às vezes é correta e que às vezes é exagerada e atrapalha, e o Renato rompia isso. Não tô falando das opiniões políticas ou qualquer coisa desse tipo. O Renato perdia um Grenal e não falava que o time dele tinha jogado mal. Era a arbitragem, era o complexo, estava organizando o Brasileirão para roubar para o Inter ganhar, tipo assim, ele conduzia a coletiva, né, Potter? Sabia fazer como o Messi, né, Abel? E só consegue fazer isso porque ele é o Renato Portaluppi. O Thiago, apesar de ter começado uma carreira muito bem, quer dizer, isso é um erro nosso, né? O Thiago tá trabalhando há 2 décadas, né? Na verdade, ele tá há 2 décadas trabalhando. 22 clubes e 9 estados, Potter. Exatamente. 22 clubes e 9 estados. Aí ele chega no Atlético Paranaense, faz um trabalho superior com Sul-Americana, com Paranaense e com a Copa do Brasil, principalmente. Que aí ele mudou o tamanho da carreira, né? Flamengo, Grêmio e Inter. Como diz o Lisca, começou a ganhar em 3 dígitos. O Atlético Paranaense, embora, Potter, o Atlético Paranaense já tivesse sido campeão lá em 2001 com o Geninho, campeão brasileiro, o Atlético muda o tamanho dele, que era... o Atlético é clube grande, ficava sempre aquela dúvida. Ele ganhou uma Sul-Americana e ganhou uma Copa do Brasil em 2 anos seguidos, né? Ele nunca tinha acontecido. E Bagé, o futebol é móvel. O tamanho dele nunca tinha acontecido, Potter. O título nacional é 2001 e depois é um monte de paranaense, um vice de Libertadores, que não é pouca coisa, né? E um caminhão de quase. Quando você emenda títulos com o mesmo profissional e com um trabalho evolutivo num clube como o Atlético, né? Esse treinador vai chamar a atenção. A única discordância, Alex e Potter, que eu tive do
do Thiago Nunes, e é compreensível, porque nós humanos, pra gente dizer, pois é, errei, pois é, não fui bem sucedido, é duro de dizer isso. Mas sobre o Corinthians, quando ele disse que o trabalho não foi mal sucedido, foi sim. Foi mal sucedido, não é só pela Libertadores, né, que ele não alcança. É porque essa história da cartilha não nasceu da cabeça de jornalista nenhum. Isso saiu de jogador se queixando da cartilha. Mas eu também, é o de menos. Isso é um tamanho de nada, né, para a coletiva dele. Foi o Jadson, né, Maurício? Se não me engano, foi o Jadson, né? Ele afastou o Jadson e o Ralf. Quer dizer, afastou não os utilizou. Mas e aí ele o Jadson se protegeu. falou da cartilha. Eu entendi que ele se protegeu de uma maneira, porque quando ele diz assim, não teve cartilha. Realmente, talvez não tenha tido a cartilha impressa que ele distribuiu. Agora, as orientações, as normas criadas, isso vazou pro jogador. Foi o jogador que eles horário para sentar. Bagé, ele fala de criar processos. Criar processos é regrar. É colocar ordem. É como faz o Pedro aqui no programa. É o que o Pedro, controle total. Com muita incompetência. Deixa eu lembrar, por falar em orientações, que chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, que é a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, e Gimo é qualidade comprovada. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência espera fazer muito mais. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado, escolhe Springer Midea e Frigelar. E a IESA, hein? A IESA agora também é Fiat, tá? E Fiat é na IESA. Aproveite as super condições de lançamento em Porto Alegre, na Edu Chaves, e em Canoas, na Getúlio Vargas. Acesse iesafiat.com.br. Logo depois do intervalo comercial, o Rodrigo vai nos dar uma ideia de algo mais que o técnico tenha falado de importante, e a gente vai discutir mais Grêmio, mais Inter, porque também hoje, em Porto Alegre, teve a apresentação de nada mais, nada menos do que Tyson. Convenhamos, não é pouco, né? É bastante, é grande. Antes do pedir o intervalo, como é que foi a segunda dose? Foi bem tranquilo. Tá bem, Sabe quem é que estava lá comigo? Chegou lá? Paulo César Carpegiani e esposa. Opa. Como é simpático esse cara, né? Que cara maravilhoso. Puxa, eu achei, né? Me enganei quando tu disse quem estava lá comigo, eu digo era o Julinho. Não, é o Paulo César Carpegiani. Definitivamente. Mas o Julinho nem para vacinar, parece. Eu quero vacinar o Julinho. Eu é que quero vacinar o Julinho. Voltamos em seguida. 1h40, o nosso sala de redação está de volta. E atenção, hein? Atenção, muita atenção. Domingo é dia de concertos comunitários Zafari, clássicos do cinema. Acompanhe a transmissão ao vivo nos canais digitais do Zafari a partir das 18 horas. Portanto, 6 da tarde, concertos comunitários Zafari, clássicos do cinema, neste domingo. Planos de saúde empresariais Sulmed, cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito, mas muito carinho pela sua vida. Pare de pagar tarifa de manutenção de conta, traga seu salário ou benefício para o Agibank e tenha uma conta grátis com tudo que você precisa. Consulte condições dos produtos. O repórter Rodrigo Oliveira, que acompanhou a entrevista coletiva do técnico do Grêmio Porto Alegrense, nos dá mais algum detalhe. Ele disse mais alguma coisa importante, alguma coisa que a gente não conseguiu radiofonizar? Hein, Rodrigo? Não, Pedro, depois da parte que a gente transmitiu ao vivo, houve só mais uma resposta do técnico Thiago Nunes, sem grandes novidades, entre tudo que foi dito. Destaque para a conversa que o Thiago Nunes já teve com o Renato Portaluppi e disse que as suas ideias são semelhantes, vai dar continuidade ao que foi construído. Um ponto, Pedro, que eu quero esclarecer. Um dos colegas perguntou ao Thiago Nunes se vai ter cartilha no Grêmio, e é importante esclarecer isso. A imprensa de São Paulo divulgou, na época que o Thiago Nunes era técnico do Corinthians, que ele teria criado uma cartilha com regras de disciplina, horários rígidos para alimentação, os jogadores só poderiam sair do refeitório se pedissem autorização para o capitão Cássio, restrições de visitas de familiares. Isso teria desagradado ao grupo de jogadores do Corinthians. E o Thiago Nunes negou, disse que ele nunca implementou essa cartilha, que tomou uma magnitude muito grande, mas que é algo que não procede. Esclarecimento feito pelo novo técnico do Grêmio, que assina contrato até dezembro de 2022, viaja daqui a pouco para Erechim e estreia amanhã contra o Ipiranga, Pedro. Ele já é técnico amanhã, né? Sim, já é técnico amanhã, já foi regularizado na CBF, saiu no BID, já estreia amanhã. Perfeito. Tá bom. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Quer conhecer a quinta faculdade integrada?
Quer conhecer a 5ª Faculdade Integrada do Brasil na avaliação do MEC? Opte pela Facate. Estão abertas as inscrições na Facate para os cursos de pós-graduação. Escolha a área preferida, facate.br. Bom, e o Cicobi, Pedro? Eu não acho. Vai lá, Diogo, depois eu vou. E o Cicobi, Guerrinha, somos feitos de valores, seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito. Mais crédito, Pedro, que a entrevista do Thiago Nunes, correta, segura, sem entrar em deslize com ninguém. Ele falou rapidamente ali para o Jean-Pierre, Guerrinha, queria colocar esse assunto, porque tem uma informação, acho que todos nós temos aqui, de que o Vancouver do Canadá tem uma proposta por 50% dos direitos do Jean-Pierre no valor de 6 milhões de dólares. O valor aí é uma apuração, né? A proposta, eu sei que o Grêmio tem essa proposta lá. Acho complicado se desfazer do Jean-Pierre para o Canadá, sinceramente, né? Mas enfim. É que o Canadá complicado, inclusive, na verdade, pro é Estados Unidos, né? É a Liga... MLS. É isso. MLS. É que a gente imagina ele indo para a Europa. Teve proposta do Mônaco, né, Potter, lá atrás, lembra? Mas é que a MLS, ela tá virando, assim, um destino de jovens promessas, né? Primeiro foi Ezequiel Barco, aquele jogador do Independiente que ganha do Flamengo o Pete Martínez foi para lá também. Depois o Pete Martínez. No último pré-olímpico, né, que foi agora no início de 2020, tirando os países envolvidos, a MLS era a que tinha mais jogadores na competição. Ou seja, mudou aquela ideia de apostar em medalhões, estão apostando em jovens. Eu até tinha trazido essa informação na sexta-feira passada, eu não tinha os valores, né? Eu tinha mais ou menos aproximado. O que eu sei, e aí eu consegui apurar a proposta, e acho que o GE. Globo deu isso também, a proposta seria de 6 milhões de dólares por 50%. O Grêmio tem 60% dos direitos do Jean-Pierre, 40% pertencem à Rogon, aquela empresa alemã. 30 da Rogon? Milhões, 6 milhões por 50%. O Grêmio pede 8. Se vier com 8, foi o valor que vai. Foi esse valor que eu dei aqui, 6 milhões de dólares por 50%. Só para fechar ali, Léo, é praticamente isso. 30% para Rogon, 10% são do Jean-Pierre e o resto do Grêmio. Mas antes do Thiago, poderia sair negócio. Com a chegada do Thiago Nunes e com esse valor ainda sendo considerado abaixo, pelo que a gente tem de informação do desejo do Grêmio, eu acredito que nesse momento ele não saia. O Grêmio o ideal é que não saia. Se bater em 8, Maurício, se bater em 8, vai. O Grêmio não tem, pela metade, né? O Grêmio não tem armador, como é que vai se livrar do único que está lá? Não, e chegou um técnico que tá gosta chegando dele, o né? cara... potencialmente, se há um treinador, Alex Guerrinha e quem nos ouve, se há algum treinador capaz de tirar do Jean-Pierre o melhor que ele tem para dar com regularidade, a questão não é saber se o Jean-Pierre joga bola ou não, a gente não vai discutir se o Jean-Pierre joga bola. O que discutimos é por que ele oscila tanto, às vezes dentro do próprio jogo e outras vezes de uma quarta-feira para um domingo. Chega um treinador que trabalhava com ele, que tem afeto pelo cara, que tirou dele um futebol superior, que tem boa relação com a família do Jean-Pierre, o que parece ser importante. Então, nesse que gosta contexto... dessa função, né, Maurício? Gosta da função desse jogador, né? Que o Jean-Pierre desempenha. O pai dele não vai gravar nenhum vídeo agora. Não, mas o ponto, Pedro, imagina-se que não, mas o ponto é, se há uma chance de o Jean-Pierre dar certo agora, Pedro, é com o Thiago Nunes. A menos que o Grêmio esteja... Se o Grêmio precisa tanto do dinheiro assim, bom, aí é outra conversa. Quem sabe de caixa e balancete é o presidente. Mas, tecnicamente, se você traz um treinador que há pouco tinha pedido o Jean-Pierre para o time dele, e o treinador agora vem trabalhar onde o Jean-Pierre está, não seria sensato deixar o Jean-Pierre embora, né? O Grêmio até pode mandar ele embora, pode fazer negócio, não tem problema. Mas precisa pegar, no mínimo, grande parte do dinheiro e investir em outro armador. Porque o Grêmio não tem uma peça de reposição. Ontem até ele não foi bem no jogo. Ele sentiu, o Laicuidá botou um jogador muito próximo dele e ele demorou muito para se dar na conta de que precisava ou sair um pouquinho mais para trás para receber com mais liberdade ou sair para o lado para facilitar a vida dos outros. E ele passou no primeiro tempo todo ele vigiado, a bola não chegava quase nele por causa disso. Permitiu anular, né, cara? Exatamente. Aí no segundo tempo ele já deu uma melhorada, ele saiu um pouco mais para o lado, ele veio mais para trás e já começou a tocar mais na bola. Sobre a cartilha, eu não acho nada fora do lugar. O treinador tem que ter isso aí mesmo, rapaz. Senão daqui a pouco um chega às 7 horas da manhã, o outro chega às 11, entendeu? Agora vamos almoçar, diz, o senhor não leva mal, eu não estou com fome. Não, tem que ter, isso aí é disciplina, tem que ter, vale para um, vale para todos. O jogador aí, tá lá na cartilha,
dia 5 de cada mês será depositado na sua conta o seu salário. Depende do clube. Não, depende do clube, eu sei disso. Então, mas aí serve a cartilha. Então, eu acho que... Sabe o que aconteceu com o Thiago, que o Thiago queimou o filme no Corinthians? Não foi a cartilha. Foi ele mexendo no Ralf. O Ralf é da gangue, é da turma, é do vestiário. Eu sempre digo, o vestiário é a igreja dos jogadores. Às vezes E ele mexeu a pedido da diretoria, né? Exato. Ele chegou lá para ser escudo da diretoria. Às vezes, Ralf e Jadson, Guerrinha. Às vezes. Foi o Jadson que falou da cartilha, até se não me falha a memória. Foi o Jadson que falou da cartilha. Aí é que eu quero chegar. Às vezes tu mexe num jogador e tu diz assim, tá resolvido o problema. Ao contrário, o problema aumentou. Porque ele tem mais 4 ou 5 amigos que estão no time dentro do vestiário. E o cara diz assim, ele fez pro nosso chapa. Ah, tá. Ele vai dividir agora na linha de fundo, lá quando o cara cruzar, ele vai dividir. Então, quer dizer, tu acha que tá mexendo num, tu não tá mexendo num, tu tá mexendo em 3 ou 4. Então tem que ter muita habilidade para isso. Vestiário é a igreja deles, tem que ter cuidado. Tem um jogador que o Thiago até falou rapidamente, Léo, sobre... Ele chegou a usar na frase, quando perguntado sobre Jean-Pierre, não, nós temos outras opções dentro de casa e tal. Porque tem o Pedro Lucas, né? Que é um jogador jovem, que tem 18 anos, que o Renato até tinha passado ele para um processo de fortalecimento muscular, ele precisava ganhar um pouco mais de peso, né, de musculatura, para não cair o tempo inteiro toda vez que ele tromba. Ele é um jogador franzino ainda de corpo, e que pode ser uma aposta pela característica do Thiago Nunes, né? De olhar, já que ele falou mas na para esse momento, né? Ele é muito frágil não sei, ainda, Pedro, né? Mas não sei, ele vinha jogando algumas partidas. Eu acho que daqui a pouco ele pode dar um suporte. Mas com a qualidade ele resolve. Do ponto de vista técnico ele é maravilhoso, eu não tenho dúvida. Agora tu olha para ele é pequenininho, baixinho, será que vai Pedro Lucas? Pedro Lucas? Né? Ele tá fazendo um trabalho, né? É por isso que ele não tem figurado nas relações de concentrados. Sobre o Jean, tá, a informação que eu tenho é de que seria do agrado do Jean sair. O Jean vai fazer 23, né, esse ano. E talvez ele tenha percebido que essa é uma oportunidade de colocar o boi na sombra, de ganhar uma boa grana, de ganhar em dólar, e que talvez ele não alcance um mercado de ponta, como se imaginou lá atrás, até por característica, enfim, mas que seria do agrado. E outra, né, se fechar, vai morar numa das mais belas cidades do mundo, né, que é Vancouver. Eu morei 41 dias, desculpa a minha máscara, momento máscara meu aqui no ar hoje. Primeira vez, fiquei 13 meses juntando dinheirinho para fazer um curso de inglês durante 40 dias nas minhas férias lá em Vancouver. Cidade absolutamente apaixonante, fica no Pacífico. Viste show do Rush canadense. Lá ou não? Não viu nenhum show do Rush? Aliás, eu vi um show de uma banda chamada... Eu queria ter visto. Fosse a jogos de hóquei no gelo? Tinha, mas a temporada era verão lá e a temporada não estava rolando. Mas de esporte não vi nada, assim. Só pra ter uma ideia, num dia de tarde, num dia de manhã, tinha uma prainha deles lá, né? Eu fui na prainha de manhã e de tarde tinha a cerca de 40 minutos uma montanha de neve, onde eu conheci neve. E claro que eu não esquei, porque eu não tenho a menor possibilidade de fazer isso, né? Física, mas dava pra ir na praia de manhã e esquiar de tarde, numa época. Jean-Pierre, vai pra lá, Jean-Pierre. Não fica com a 10 do Grêmio, Jean-Pierre. Tu joga muita bola, vai-te embora. Vai ganhar dinheiro, vai viver lá em Vancouver, Potter, lá não tem Grenal. Por aquele trem que é translúcido, o teto é translúcido, né? Que tu pode viajar e que a natureza é exuberante. Eu dou toda a fé, Léo, toda a fé a você e ao Potter. A questão é o que o Jean-Pierre quer da carreira dele. Ele tem todo o direito do mundo de querer morar numa cidade dos sonhos, descrita pelo Potter e pelo Léo, e jogar uma liga norte-americana que cresce, se isso é o que ele quer na carreira dele. Mas se ele quiser coisa diferente e melhor no sentido esportivo e não no sentido financeiro, chega um treinador que pode torná-lo o centro do time e fazer com que ele melhore como jogador de futebol, ele que estava cotado há bem pouco tempo pelo André Jardine para a seleção olímpica para Tóquio, e aí chega esse treinador, se eu sou o Jean-Pierre pensando com a minha cabeça, aqui. Eu fico e vou jogar competição. Agora, se é para ganhar dinheiro, e não está errado, tá? Não é juízo de valor. Eu estou dizendo que são dois caminhos que nesse momento se opõem. Se é para ganhar dinheiro, ele vai escolher uma liga e um lugar onde ele se esconde para a eternidade. Mas tem uma relação... Ganhar dinheiro, por falar em ganhar dinheiro, quero te lembrar o seguinte, Copa do Brasil dá uma grana extraordinária. Alô, Bertoncello.
Tudo bom, Pedro? Boa tarde a todos. Em seguida, Grêmio e Inter vão conhecer seus adversários na terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio na sede da CBF ocorre de forma online. Já estou aqui com a CBF TV para acompanhar. Não pode dar Grenal nesse momento, porque vão ser 2 potes. No pote 1, os times brasileiros da Libertadores e também os classificados e com melhor ranking de acordo com a CBF. E no pote 2, os demais. Então, Grêmio e Inter vão conhecer os confrontos. Os confrontos, Pedro, da terceira fase da Copa do Brasil estão previstos para os dias 2 e 9 de junho, ou seja, um pouquinho antes ali da Copa América. E aí são 2 confrontos e de volta. E hoje também, Pedro, além do sorteio dos confrontos, vão ser sorteados também os mandos de campo para saber quem começa decidindo em casa e quem começa decidindo fora de casa, Pedro. Guerrinha, esse aí que eu te falei que é o plantão modelo. Tá me entendendo? Quem que eles podem pegar, por favor? Esse aí, Pedro, esse é liquidificador. Esses modelo mais bonito do Brasil. O modelo mais bonito. Diz os potes pra gente aí, Bertoncello, o modelo mais bonito do Brasil. Eu que também tô debruçado aqui, estudando os efeitos dessa última rodada de Gauchão, né? Porque cada jogo vale alguma coisa. Cada jogo vale algo, então é importante também. Bom, o pote 1, né, que eu tinha falado, tá Grêmio, Inter, outros clubes como o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras. No pote 2, que são os possíveis adversários da dupla, temos o Remo, o Vila Nova, de Goiás, o Vitória, o Bragantino, que eu considero o mais complicado desse pote, o Fortaleza, que é outro time de Série A, Juazeirense, que é da Bahia, Criciúma, CRB, Coritiba, Cianorte, Brasiliense, Boa Vista, Avaí, Atlético Goianiense e o 4 de julho do Piauí. São os possíveis adversários de Grêmio. Só 3 times de Série A aí, ô Bertoncello. Só 3 times de Série A. Não tem Grenal. Sorteio antes Grenal. Aqui. O Inter pega o Bragantino e o Grêmio 4 de julho. Tudo babado. Tá bom. Olha aqui, pode escrever aí. Eu vou pegar Imagina agora. Se dá isso aí, cara. Vou passar ali no Vinhos do Mundo ali, vou pegar um Aurora Gran Reserva, que é o grande vinho brasileiro e que é o acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família que eu vou conseguir fazer domingo, que a jornada da transmissão é amanhã. Toda a rodada é amanhã, tá? Então eu vou tomar um Aurora Gran Reserva, tá legal? E vou lembrar também que a Objetiva Administradora de Condomínios, ela está há 23 anos no mercado. Ela faz tudo pelo seu condomínio, certo? Então, objetivacondomínio.com.br, solicite sua proposta. Senhor síndico, que está com alguma dificuldade, a Objetiva está chegando em Porto Alegre, já tem um extenso trabalho lá em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, e agora chegando em Porto Alegre também, para resolver, afinal, condomínio é a extensão da tua casa, né? Olha aquele condomínio do Maurício, a casa é finíssima, tudo folhado a ouro, esse troço todo, aí tu sai na rua é uma baderna. Bom, vai dar um pau no meu condomínio. Voltamos logo depois do intervalo comercial. 2h mais 3, estamos de volta para lembrar para você que Tintas Killing é a tinta gaúcha, tinta do Tinga, mas por favor, não vá na casa do Tinga, porque ele não tem Tintas Killing lá, vá na loja de tintas e compre, tá? E a Steel, ela tem orgulho de estar junto de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, faz com carinho e que faz crescer todos os dias o seu orgulho de viver na terra. Então, já sabe, né? A Steel está junto de quem faz o agro. Bom, deixa eu ver aqui, lembrar para você mais uma vez a recomendação do Zafari. Domingo é dia de concertos comunitários Zafari, clássicos do cinema. Acompanhe a transmissão ao vivo nos canais digitais do Zafari a partir das 18 horas. Bom, vamos falar do Internacional, nós falamos ainda, o Inter tem jogo amanhã no Campeonato Gaúcho e o Inter está se preparando para tudo que vem pela frente, aí terça-feira jogo decisivo. Será que o Tyson já joga na terça-feira? Potter, tu que é plantão do Tyson dentro do programa. A informação que eu recebi, e não foi do Tyson, é que ele farda na terça-feira. A decisão se joga ou não joga é do treinador. Mas ele já estaria disponível para fardar. Ele hoje fez exames, vai treinar à tarde, tem treinamento amanhã também, separado, porque ele não está no grupo que enfrenta a última rodada do Campeonato Gaúcho. Domingo deve fazer algum trabalho também, segunda-feira é preparação para o jogo da terça-feira. E ele está apto a fardar. Chegou cheio de vantagem, deu uma coletiva hoje dizendo que quer jogar. Chegou para liderar, né, Potter?
Chegou para já liderar. Tá com a 10 nas costas, né? Aceitou a 10, claro. né? A responsabilidade das 10, né? Da 10, né? O Tyson cresceu muito. Ele saiu um menino aqui, que era aquele menino que fazia brincadeiras com o D'Alessandro, né? E o Tyson virou um adulto. Até o jeito de falar, né, Potter? Tudo Assim, mudou. É surpreendente, tudo mudou. né? Porque, claro, a gente ouviu ele falando esporadicamente, quando vinha no jogo do D'Alessandro, quando falava contigo, enfim, dava uma outra entrevista. Mas, assim, rotineiramente, é até curioso a gente ver aquele guri que ia lá de Pelotas, que quando era piá, ele estava no Beira-Rio e fugia, voltava para casa, aí o Alcione trazia ele de volta, né, para ele se firmar no Inter e tal. E aí tu vê agora ele falando com maturidade, com um tom de voz diferente, usando palavras corretas. E agora ele vai lidar com uma coisa completamente diferente, que é uma competitividade maior, uma pressão maior e também uma pressão, como disse, acho que o Bajé disse isso ontem, assim, que ele protagonista agora. Né? De ser um protagonista, né? O Tyson tinha muita gente boa em volta dele em 2009. Ele era 2010, amigo do protagonista. Mas em 2009, na Copa do Brasil, que o Inter é vice-campeão, aliás, o Inter é vice-campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão em 2009. Isso. O Tyson, ele é protagonista. Ele é protagonista naquela Copa do Brasil. O Inter perde pro Corinthians, aquele time do Ronaldo lá, muito bem montado pelo Mano Menezes. Mas ele já é um dos artilheiros. Acho até que ele é o artilheiro da competição naquela edição, então ele já estava lidando com isso, né? Mas, ô Potter, eu não sei se chamou atenção a você na entrevista do Tyson, algo que a mim chamou, porque essa conversa que ele prometeu na coletiva que terá com o Ramírez vai ter que adequar esse pensamento que ele tem. O Tyson disse numa pergunta que lhe foi feita sobre jogar do lado ou no meio, que para ele tudo tá bom, porque primeiro que ele está muito feliz de vir, mas segundo porque se ele jogar do lado ele parte para dentro, se ele jogar para dentro ele parte para o lado. Em tese, no jogo de posição pretendido, cada um fica na sua geografia. Essa mobilidade de você sair do lado e ir para dentro e ir para dentro sair para o lado, ela é mais restrita. Então, neste contexto, o Tyson ou joga por dentro para ser protagonista por ali, ou vai jogar no quadrado lá do corredor, esperando que a bola lhe chegue. Aí vai ter que mudar. Pela qualidade, pelo investimento que está sendo feito, porque a gente sabe, ele abriu mão de vários valores, tudo mais, ele tem uma proposta, a gente sabe tudo disso. Mas ele, primeiro que ele tem que realmente merecer um bom salário, porque ele é um jogador que chega acima da maioria dos que ali estão. Mas será que não pode o Léo, o Diogo, que gostam de olhar essa parte mais desse Ramírez, estilo do Ramírez, tá? O conceito que o Ramírez tem. Ele não pode daqui a pouco mudar, a gente tem batido muito nessa tecla, eu tenho falado muito nessa readaptação que ele vai ter que fazer com as peças. Daqui a pouco, para um Tyson, ele pode até dar uma certa liberdade, né? Para que ele possa fazer essa transição. Mas nessa mesma, primeiro ali, pela questão de ser realmente um jogo em que o atleta ocupa um determinado espaço no campo, como disse o Maurício, mas ele não é estático, né? Porque tu pode trocar desde que o teu companheiro tem a leitura de que o espaço que tu vai deixar livre ele precisa ocupar. É quase que um movimento de xadrez no tabuleiro. Mas nessa resposta que o Maurício pega bem ali e observa, ele também diz, eu tenho visto os últimos jogos do Inter e o cara que joga aberto na ponta, ele vem pelo meio, ele parte da ponta para o meio, que é o que o Palácios tem tentado fazer pelo lado esquerdo. E aí, ali eu acho que ele mais ou menos se encaixa. Mas ele pode jogar de 10. Ele jogou até de volante, né, Potter? Lá na Ucrânia. Jogou mais no meio campo ele jogou. Inclusive. Claro que com coisas específicas de um jogo específico, né? Até porque o grupo era muito forte, né, do Shakhtar. Em algumas épocas o Shakhtar chegou aí bem na Champions. Mas a gente até mostrou esses dias aqui, né, naquele site que mostrou a média de mapa de calor do Tyson. O Tyson hoje, se obedecesse a média dos últimos 5 anos, seria o extrema esquerda do Inter. Ele pode ser inscrito no Gauchão ainda, não? Não. Tá no Gauchão nem encerrou. Nem para a fase final? Não. Ele tá fora. Por isso que ele fala de terça-feira, né? E o Potter traz a informação de que ele vai fardar. Para a Libertadores, sim. Mas para vamos fazer o seguinte, né? O Gauchão é uma questão importante para o Internacional, não tem dúvida. Faz 3 anos que não ganha. Mas terça-feira que vem e na outra terça-feira, o Inter precisa ganhar, precisa dele. E os dois jogos em Porto Alegre, né? Os dois jogos em Porto Alegre. Se não, Potter... Encaminha o Táchira ganhou do Olímpia. Táchira ganhou do Olímpia. Quer dizer, o Inter ganhando do Táchira, ele pode até, dependendo do placar, terminar mesmo com a derrota na altitude em primeiro lugar no grupo. Esse jogo é chato. O Olímpia ficou com 1 a menos, né, Diogo? Eu não vi esse jogo, foi no mesmo horário, mas eu tava lendo. Isso é ótimo de ouvir isso, Léo, Editi. Que dá uma normalidade pra nós aqui. Não viu Olímpia e Táchira. Cara. Eu já falei ontem. E não tem desculpa, Bagé, de falar que é no mesmo horário, porque ele grava jogo.
Não, Ele grava jogo pra ver depois. Enquanto o Maurício tá fazendo amor, ele tá vendo gravação. Mas a fábrica é em Bangu? Onde é que é a fábrica? Você nunca me disse, Potter. O Deportivo de montagem, Maurício. Potter. Teu time deu azar, Potter. 4 de julho, né? Caiu com São Paulo. Pegou o São Paulo do Crespo. Caminho Crespo pro 4 de janeiro. Palmeiras e CRB, São Paulo e 4 de julho. Bahia e Vila Nova. Deixa o Bertoncello. Vamos lá, Bertoncello, o que já rolou aí? Vamos lá, Pedro. E sabe o que saiu nesse momento? Ceará e Fortaleza. Clássico. Vai rolar Ceará contra o Fortaleza. O Fluminense pega o Bragantino. Isso mesmo, Léo. Olha só outro confronto, Fluminense e Bragantino. São Paulo contra o 4 de julho. Opa, vai sair Grêmio agora, hein? Vamos ver. Grafite acabou de pegar a bolinha do Grêmio e vamos conhecer quem será o adversário. Enquanto não sai, vamos ver. 4 de julho, Santos contra o Cianorte. Bahia contra o Vila Nova, Palmeiras e CRB, São Paulo e 4 de julho, Fluminense contra o Bragantino e Ceará contra o Fortaleza. E agora... Pode pegar o Remo, o Grêmio? Pode pegar o Remo, Criciúma, Coritiba. Saiu agora nesse momento adversário do Grêmio, Brasiliense. Vai pegar o time do Carlos Eduardo. O Bertoncello clube do Douglas também, né? O do Inter vem logo a seguir, não? O do Inter vem logo a seguir? É sorteio. É aleatório. Então deixa eu pegar o único gancho, o único risco, digamos assim, que Grêmio Internacional tem com esses potes. É o risco do piano nas costas, a responsabilidade ser só do gigante. Mas aí a única alternativa era você não ser gigante. Tenho certeza que gremistas de colorados não vão se incomodar do seu gigantismo na hora que a responsabilidade vai ser do Grêmio contra o Brasilense. Terceira fase de 2 jogos, né? O Guerrinha diria, o Brasiliense está bem mais preocupado que o Grêmio. Isso é importante lembrar, né, Pedro? São 2 jogos, não é um jogo só. O Brasiliense tem feito uma boa campanha no campeonato lá. Vai perder bem, né, lá vai perder motivado. Lá e aqui. Vai perder as duas. Bertoncello, pergunta difícil. Quem que o Brasiliense eliminou pra estar aí? Porque o 4 de julho eliminou o Cuiabá nos pênaltis, por exemplo. Só pra ficar no terreno da brincadeira, não avisaram o Arapiraca disso, ele eliminou o Palmeiras numa Copa do Brasil, né? Claro, acontece. Não, até, Potter, deixa até... Que coisa tétrica, o Maurício. Santo André foi campeão, mas não é jogo, se é jogo jogado, não precisa ir pro campo, né, Pedro? Mas o Internacional e o Grêmio são muito melhores que os adversários. O Brasiliense, Potter... Ele não passou por ninguém. Ele veio como campeão da Copa Verde do ano passado. Toma! Impávido Colosso. Então foi amadurecendo, Potter. Apesar Viu, Potter? Foi amadurecendo. Chegou campeão da Copa Verde, foi amadurecendo. Foi isso aí. Apesar de ser mata-mata e tudo pode acontecer, não tem ninguém de vocês que quer jogar no Brasiliense aí, né? Mas não jogar no Arapiraca também, Guerrinho. Não jogar no Arapiraca ele passou, Guerrinho. Pois é, tu não quer aproveitar esse retrospecto e botar um dinheirinho? Eu só tô dizendo que é melhor jogar, Guerrinho. É melhor jogar. Não entendi. Tu só tem o palpite. Copa do Brasil não. Eu tô botando o terror no Potter na questão da Libertadores. Falei pra ele ontem e reforço hoje. Os próximos 2 jogos do Internacional, olha, Potter, eu posso dizer a frase pra ti, Thiago. Não, são fundamentais. Não, é que, Bagé, isso aí é o preço que paga de estar na Libertadores, né? É só decisão. Que eu tô pagando por não ter entrado, faz parte, mas eu te aguardo. O jogo da próxima quinta-feira, Grêmio e Lanús, lá em Buenos Aires, é um jogo que também pode encaminhar o campeão, né? Não, é mata-mata, né, Pedro? Sabe o tamanho do Grêmio na Libertadores, Potter, é mata-mata, né? É praticamente mata-mata, né? O problema do Inter na terça-feira é que se perder, horroroso. Se empatar, é horrível. E se ganhar jogando mal, tem pressão ainda. Tem. Porque o Inter precisa, além de ganhar, começar a mostrar que algo está acontecendo dentro do Beira-Rio, né? Porque há uma pressão. Eu entendo perfeitamente isso. O Ramires tem uma ideia de futebol, né? Mas aí daqui a pouco começam adaptações, né? Começam algumas coisas. Se não entra a frase do Fernando Carvalho, Potter. A frase do Fernando Carvalho dita ao Léo Oliveira é que eu darei apoio a Miguel Ángel Ramírez enquanto perceber evolução no seu trabalho. É uma frase muito habilidosa e é assim mesmo que funciona. O combo que demite treinador não é só perder um campeonato ou perder uma eliminação. É perder e como perdeu. Se perdeu sem evoluir, perdeu se você imaginar que alguma coisa no futuro pode dar certo, esse combo é fatal. Até e aí entra a frase do Fernando, né? Muito bem, deixa eu chamar... Ninguém contrata técnico para dar errado. Deixa eu só dizer uma coisa antes de veio chamar. Com uma régua alta de expectativa, né? O Bertoncello vai esclarecer isso melhor, mas me parece que na segunda fase ainda não há chance de Grenal, né, Berto?
Isso. O Grêmio caiu de um lado e o Inter vai cair do outro lado da chave. Só que nesse momento, Guerrinha, não tem o chaveamento. Vamos ter o sorteio nas oitavas e nas quartas. Exatamente. Não, é que eu tô vendo o painel, o painel dividido, 16 para um lado e 16 para o outro. É para complicar, essa por fase isso. É o quê? Ela é 2 atrás das oitavas, né? Diz pro Guerrinha. É uma atrás delas. Isso. Bertoncello diz pro Guerrinha. 2 jogos, né, Bertoncello? 2 jogos e sem gol fora como critério. Tá. Diz pro Guerrinha qual é a agência que tu trabalhavas e que tipo de trabalho tu fazias, mas assim, em 30 segundos, não enrola. Né? Eu trabalhava, Pedro, nas horas vagas na agência Radar. Radar, que é o apelido do cara. Fazendo fotos e desfilando, Pedro. Nossa, que loucura, hein? Ele ainda continua no radar. Eu te fazia, mas tu desfilava... Não, peraí. Tinha Barbie, eu não sabia disso. E tinha o Ken, que era o... Então é tipo um Ken humano, o Bertoncello. Não, porque eu já vi fotos do Bertoncello fazendo pose, assim, com a camisa aberta, mas assim, eu não sabia que ele desfilava. Então tu desfilava, assim, com a mão no bolso, fazia a voltinha, tudo isso. Profundo, Era menos jogo, porque não tinha muita altura, né? Eles escolhem mais o pessoal de 1,90 e tal. Eu com meu 1,79 eu não conseguia, por isso. Tu ia só até metade da pista, é isso? Eu com 1,69, então... Eu, por exemplo, tenho. Esse 1,92 eu tenho, faltou o resto. Quem está ouvindo o nosso Sala de Redação... Pensou o Bagé desfilando, Pedro? O Bagé desfilando. Sim, o King Size, né? Claro, King Size. Quem está ouvindo o Sala de Redação é Ronaldo Pinto Gomes, que outra coisa não é, senão diretor do Mercado Público, e está convidando vocês para ir lá na Banca 40, tomar uma coisinha no 38, pegar um vinho, essas coisas, tanto que o mercado maravilhoso, que vai ser todo reformado. Ele me disse que vai fazer horrores. Aquele mercado, o mercado de Porto Alegre é demais. Vai lá, Ronaldo. Voltamos. Pedro, um dos programas que eu tinha com meu pai, o Inter. Opa, nesse momento, vamos conhecer, agora acabou de sair Atlético Paranaense contra o Avaí, Atlético Mineiro diante do Remo, Corinthians e Atlético Goianiense, e agora, quais são as chances do Inter? Vamos ver aqui quem sobrou, acho que o Coritiba sobrou. E o quem do mais Piauí aqui? lá, o não? Juazeirense, o do Piauí já foi, contra o São Paulo. Não tem time de Série A, eu acho, aí, sobrando. Vai ser agora, Vitória da Bahia. Opa! Vitória da Bahia, o adversário do Inter. Já foi eliminado pelo Vitória em 2004. O Inter já foi eliminado e 18 por também. Todos os times possíveis na Copa do Brasil. O Inter na Copa do Brasil é um desastre. E quando tinha time para ganhar, ele não podia Vitória jogar. Tá mal, Potter. Vitória tá muito mal. Não tem Grenal mesmo, hein? Quase foi pra Série C. Eu estou falando do histórico do Inter na Copa do Brasil, que não é interessante. Tá bom, vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida para a última parte do Sala de Redação, quando eu quero que o Bertoncello explique para todos nós o valor, a importância e o que decide cada jogo da rodada final da fase classificatória do Gauchão, que será amanhã às 9 da noite, e já estou convidando para você, né? Tá? Vamos ter a transmissão do jogo do Grêmio e do Inter em duplex, certo? E vamos ter todas as informações do plantão modelo, que fará o seu desfile de informações. Olha que loucura, voltamos depois. 2h21, lá em Lucas do Rio Verde, está o Helmut, que foi, ou é, presidente do Luverdense, e diz que o Thiago Nunes e o Júnior Rocha são dois treinadores, o Júnior Rocha, treinador da equipe do Ipiranga, que já foram treinadores do Luverdense. Tá legal? Olha, o Júnior Rocha faz um belo trabalho no Ipiranga, né? Belo trabalho o Júnior no Ipiranga, nossa senhora. O Lisca passou lá também no Luverdense. Passou também, é? Passou. Bom, então vamos lá. Bom, os jogos de amanhã, Grêmio e Ipiranga, o que significa isso, hein, Bertoncello? Pedro, só para encerrar então sobre Copa do Brasil, acabou nesse momento, então o sorteio e os confrontos da terceira fase, que é uma antes das oitavas, repetindo, o Grêmio pega o Brasiliense e o Inter vai enfrentar o Vitória da Bahia. Haverá agora, na sequência, o sorteio dos mandos, para saber quem começa decidindo em casa e quem vai decidir fora de casa a sua classificação. As datas, mais uma vez, Pedro, elas estão previstas pela CBF para os dias 2 de junho, a ida, e 9 de junho, a volta. Um pouquinho antes de começar a Copa América na Colômbia e Argentina. E para fechar, Pedro, só por participarem dessa terceira fase da Copa do Brasil, todos os clubes embolsam R$1.700.000. E se passarem, chegando às oitavas, embolsam R$2.700.000. Muito bem, Grêmio e Ipiranga. Vamos lá, o Grêmio já está classificado, mas ele briga para ser primeiro colocado nesse grupo. O Ipiranga, ele precisa de uma vitória para não depender de resultado paralelo e confirmar a vaga no G4. Tá, o Inter contra o Esportivo?
O Inter quer roubar a primeira colocação do Grêmio para ter vantagens dos mandos nos mata-matas e o Esportivo ele está brigando para não cair. Precisa de uma vitória para não depender de resultados paralelos. Bom, os outros jogos eu não me lembro quais são, fala aí. Vamos lá, eu acho, Pedro, que esse jogo, não sei o que o Maurício acha, Pelotas e Caxias na boca do lobo. Esse é o melhor jogo, acho que, da rodada, porque o Pelotas é o último colocado, ele tem que vencer e torcer por resultados paralelos do Esportivo e do Novo Hamburgo para ficar, e o Caxias quer garantir presença no G4. Quantos times podem cair, Bertoncello, nessa última rodada? A gente... 2 caem, né? 2 clubes Quantos são rebaixados, cair? Mas chegam para a última rodada brigando 6 times de jogo. Até o Brasil, o São José e o São Luís, claro, com combinações esdrúxulas, mas matematicamente eles podem cair também. O Bertoncello, me parece que o jogo, a mim chama mais a atenção, é o jogo do Juventude, porque é o jogo onde pode ser refeita uma justiça. E pode ser feita uma justiça em cima do que aconteceu na última segunda-feira, que foi uma operação em cima do jogo. Caiu o Maurício, não foi injustiça. Para completar, Pedro. Sem chance de Grenal, né? Só para deixar claro. Isso, sem chance. Oi, sem tá me ouvindo aí? Agora sim, Maurício. Oi. Então, Maurício, estava falando de justiça do Juventude naquela. Não, é que o pessoal do Sport TV ligou para entrar no horário. Então vai para a Sport TV, te arranca daqui, te manda. Sport TV, não tenha sido, por favor. 50 anos de programa, sala de redação. Vocês não têm nem 20 anos de idade, vocês vêm atrapalhar o Maurício na hora do programa. Poxa, verdade. Sport TV. Sai daqui, para completar, Pedro. Então, o Juventude, ele briga, Potter, pela classificação, tem que vencer e torcer por um dos tropeços, ou do Ipiranga ou do Caxias, para se classificar. Não, é que o pessoal, deixa eu terminar a frase antes que piore. Tá falando conosco ou com a Sport TV? Te decide, Maurício. Conosco, mas com uns 30 segundos. O homem não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ô, Bertoncello, me diz uma coisa. Hoje, nesse momento, primeiro é o Grêmio, segundo é o Inter, terceiro... Por 1 ponto. Ipiranga, 16 pontos, Caxias, quarto com 16, e o Juventude Guerra, que briga por classificação, é quinto com 14 pontos. Tá, tem 2 atrás. Aparentemente, quem tem o rabo de foguete na mão é o Ipiranga. Porque o Grêmio, né? O Grêmio precisa ganhar para ser o primeiro, porque se o Grêmio empatar e o Inter ganhar, o Grêmio perde o primeiro. Bom, agora, o Juventude ganhando, muito provavelmente, tu vê só o que tá... Porque eu não acredito, Pelotas para mim tá condenado. Pelotas joga muito pouco, esse é o problema. Então o Caxias vai no mínimo pontuar lá. E pode dar a dupla Grenal e a dupla Caju. Eu acho que a tendência até é essa, a menos que o Ipiranga faça uma jornada épica em cima do Grêmio lá, né? Outra dúvida para o nosso ouvinte, Bertoncello. Outra dúvida para o nosso ouvinte. Os pontos continuam correndo para efeito de mando de campo, encerrada a fase de classificação, ou só conta a fase de classificação? Conta. É cumulativo. Valem os pontos da primeira fase e também os pontos dos resultados das semifinais. E aí, nas finais, quem tiver mais pontos decide a segunda partida em casa. Bertoncello. Muito bem. Saíram os locais aí dos Jogos da Copa do Brasil? Não, ainda não, Pedro. Ainda não. Tá, então tu vai colocar aí, depois no Gaúcha Mais, tá? Qual é o jogo? Combinado. Tem um jogo que também é decisivo, claro que foge de classificação à semifinal, embora o Aimoré tenha chance, mas a Aimoré e São Luís estão jogando muita coisa no jogo deles, o jogo é em Juí, vale vaga a Série D e daqui a pouco uma beliscada na Copa do Brasil que muda a vida dessa gente. Verdade. Muda Guerrinha, muito. O que tu gostaria de saber do nosso plantão modelo? Juventude merece classificar, só para dar tempo antes do pessoal ligar de novo. Juventude merece classificar. Maurício. Tchau, Maurício. Tchau. Tchau, Guerrinha. O que eu queria saber é muito simples. Tu gostaria de saber, Pedro. Lá no teu antigo emprego, tu fazia hora extra? Não, Guerrinha, não. Eu trabalhava bem certinho mesmo. Defina bem certinho. Batia ponto, Guerrinha. Ele batia ponto. Defina bem certinho, por gentileza. Não, cumprindo o horário, né, Bajé? Cumprindo o horário certo, cumprindo né, Cumprindo o horário, Guerrinha. Cumprindo o horário, Guerrinha. O Bertoncello, hoje era o Grafite que estava sorteando, mas na próxima fase da Copa do Brasil a gente pode reivindicar o Bertoncello fazendo sorteio. Faria muito melhor. Seria uma honra. Tem 3 confrontos de Série A na Copa do Brasil, Bertoncello? 3, né? A gente tem o Ceará contra o Fortaleza, Fluminense contra o Bragantino e Corinthians e Atlético Goianiense, Potter. Isso. Esses são os Fluminense e Bragantino, quem tá no lado bom duelo de treinadores, hein?
O lado do pote do Grêmio e do Inter, quem tá? Vasco e Cruzeiro, tu imagina? Foi tudo usado como ranking, né, Guerrinha? Eles pegaram o ranking da CBF e separaram pote 1 e pote 2. Foi bem simples. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos agradecer. O Zé Alberto está lembrando para mim que o Brasiliense foi vice de uma Copa do Brasil contra o Corinthians. E foi roubado. Visível... Central. E o juiz era Carlos Simon, né? A Kelly Matos em seguida vai falar com a Central aí, não tem problema nenhum. Quer falar, pelo... Deixa eu dizer também, eu sei. Deixa eu dizer também, o Paulo Vasconcelos, lá de São Paulo, está me lembrando o seguinte, que faz 4 anos que o Inter não ganha Campeonato Gaúcho. Porque os 3 últimos anos são do Grêmio e o ano anterior é do Novo Hamburgo. Do Novo Hamburgo. E quando ganhou, caiu para a Série B do Brasileiro. Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra, claro, mas é o mesmo ano. Mas é um complicador. Bom, eu não sei se a Kelly Matos quer falar, se é o Alemão que vai falar, alguém vai falar e vai dizer o que traz aí o Gaúcha. O Gaúcha Mais. Eu só quero dizer o seguinte, eu estou muito feliz com o fato de que o governador conseguiu fazer voltar às aulas. Coisa boa, as crianças precisam estudar. Né, Alemão? É um dos temas do Gaúcha Mais, Pedro. O novo decreto que permite a cogestão na educação, na área da educação, e assim a possibilidade de retorno das aulas presenciais da educação infantil e dos primeiro e segundo anos do ensino fundamental, a partir da próxima semana, valendo para escolas estaduais, municipais e da rede privada. Nós vamos detalhar aqui, repercutir com as entidades, vamos ter o posicionamento da Secretaria da Educação, da Procuradoria-Geral do Estado e o que disse o governador no final da manhã. Vamos falar também sobre a vacinação em Porto Alegre, que chegou hoje aos 60 anos de idade. Vamos já projetar a próxima fase com os doentes crônicos, saber do estoque de vacinas em Porto Alegre. Chegou pouca vacina. É um ponto. Sobre a segunda dose, há uma preocupação. É uma preocupação para a segunda dose. Em algumas cidades já tem relatos de pessoas que chegam para receber a segunda dose e não estão conseguindo. Vão ter que esperar um pouco mais. E não tem problema em relação ao prazo para imunização, mas frustra a expectativa da pessoa que estava esperando a vacinação. Vamos saber da situação em Porto Alegre. Eu fiz a segunda dose ontem ali no modelo, ali do outro lado da rua, né? Porque o modelo está atendendo os velhinhos, né? A segunda dose é do outro lado da rua. É impressionante, eu tô assim impressionado nas 2 vezes que eu fui tomar vacina com a forma como as pessoas estão atendendo. É uma coisa assim muito interessante e eu quero agradecer a todos que estão fazendo um grande trabalho. Alguns são voluntários, outros são funcionários da prefeitura, outros não sei o quê. Todo mundo trabalhando com muito carinho. Olha, tá muito legal, viu, Leandro? Que bom, Pedro. Nós, além dos assuntos do dia, e são assuntos muito importantes, educação e vacinação, vamos também ter, é claro, sexta-feira um dia mais leve, fechar o programa. Vamos receber aqui um menino da Serra Gaúcha. Ele tem 12 anos e é um sucesso nas redes sociais. No Instagram tem mais de 250 mil seguidores. Ele faz um bem-humorado coloninho, contando a rotina na propriedade rural. E hoje também temos o quadro ainda, Pedro, Gaúcha Mais Solidário, falando um pouco do trabalho da ONG Parceiros Voluntários. Essa ONG é interessante, é muito querida. Bom, vamos lá, que tem Humberto Ruga como um dos grandes incentivadores. O grande Humberto Ruga, que durante muito tempo foi dirigente do São José, fez um grande trabalho, é um empresário aqui de Porto Alegre, enfim, é uma figura muito querida. Um abraço a Humberto Ruga. Dito isso, senhoras e senhores, eu digo que está terminando Sala de Redação. Amanhã o Futebol da Gaúcha à noite, rodada, todos os jogos exatamente às 9 da noite, porque amanhã é a última rodada, fez muito bem a federação. E, bom, é isso que nós temos para apresentar para vocês, porque agora vem aí nada mais, nada menos do que Leandro Stout e Kelly Matos para apresentar para vocês o Gaúcha Mais. Tchau. Fui!